Tá, tô gravando no Zoom, tá, gente? Vamos lá. Isso aqui é o slide da apresentação da disciplina, tá? Era importante que todos tivessem agora para vocês entenderem o que se trata isso. Então, aqui tá errado. Isso aqui é da disciplina antiga, agora é 30 horas. Então, hidráulica é uma disciplina de 30 horas, do 5º semestre, por aí. Objetivos, metodologia, todo mundo já conhece, já é comum. O que nos interessa é isso aqui, ó, tá, gente? Hoje nós vamos começar com condutos forçados. Na semana que vem não tem aula, né? Feriado. Dia 20, perda de carga localizada. 27, sistemas hidráulicos. Daí temos 2 aulas de bombas e estações elevatórias e a primeira avaliação dia 17 de novembro. Dia 24 de novembro e 1º de dezembro, condutos livres, e dia 8 de dezembro, sistematização. Aqui tem algumas bibliografias. Esse aqui é o mais comum de todos, o Manual de Hidráulica do Azevedo Neto, mais usual. Mas eu queria que vocês só entendessem o seguinte. Vocês devem estar vindo, vão me respondendo no chat ali. Vocês devem estar vindo de sistemas prediais, certo? Devem ter feito sistemas prediais semestre passado. Não sei se alguém está repetindo. Eu só gostaria que vocês entendessem aonde está essa hidráulica e para que serve. Qual semestre vocês estão, mais ou menos? 5º, 6º? Por aí, né? Deixa eu ver, deve fazer uns 4 anos que eu não ministro hidráulica, mas eu gosto. É uma das disciplinas mais importantes para o resto, porque a minha área que eu ministro mesmo é hidrologia e saneamento. Mas se vocês não tiverem forte na hidráulica, chega lá no fim e a gente tem que rever. Então, esses conceitos básicos dessa disciplina simples, nós vamos precisar daqui para frente e para trabalhar também. Então, é importante. Eu vou tentar deixar o mais prático possível isso, tá, gente? Mas, para sistemas hidrossanitários, prediais, vocês vão precisar. Para água e esgoto urbano, né, saneamento, que no caso vocês vão ter saneamento básico 1, saneamento básico 2. Hidrologia é uma coisa um pouquinho fora, mas os conceitos hidráulicos precisam também. Então, sem essa base da hidráulica, depois a gente vira meio aplicador de planilha, tá? E aplicador de planilha não é o objetivo de vocês. Então, eu vou tentar passar isso de uma maneira mais prática possível, certo? Para a semana que vem, baixem o Zoom e vamos fazer no Zoom, que é mais prático. Fica gravado, eu passo para vocês a aula inteira, vocês podem ouvir quando quiser. Agora eu estou fazendo com os 2 sistemas abertos. Eu estou com o Meet aqui com vocês e está aberta uma janela do Zoom sem ninguém, sozinho, só estou eu lá gravando. Então vamos ver se dá certo. Não sei o que vai acontecer, certo? Quanto a essas datas, conforme nós for passando o semestre, se precisar mudar, a gente conversa, tá? A princípio é isso aqui, tenham em mente. Vamos diminuir isso aqui, tá. Vamos lá. Eu quero essa aqui. Isso aqui terminou. Só me confirmem se tá para vocês aí
Condutos forçados, fórmulas empíricas para o cálculo da perda de carga em tubulações. Ó, tá melhorando o quórum da disciplina. Tá, Bernardo, tu é o único que me responde. Então, estamos na aula certa. Vamos lá, então. Me interrompam se eu estiver errado aqui. Bom, nós vamos começar a disciplina com condutos forçados. Conduto forçado é todo tubo que está transportando um líquido e ele está cheio. Se vocês tiverem isso em mente, já estão entendendo o que é conduto forçado. Aqui tem um tubo. Ó. Isso aqui é um canal de uma hidrelétrica. Se ele estiver completamente cheio, ele é um conduto forçado. Por quê? Está exercendo pressão em todas as laterais do tubo. Um conduto livre, que é lá do fim da disciplina, ele fica a meia seção, a 75%, 30%, ele nunca enche. Daí o fluido não está exercendo pressão sobre as paredes, certo? Esse deve ser... Boa noite, Moisés. É para ser o primeiro momento que vocês vão ter contato com isso, tá? Aonde vocês vão usar um conduto forçado? Transporte, na prática da engenharia civil. Qualquer máquina hidráulica é um conduto forçado. Um caminhão basculante que tem um pistão hidráulico, um macaco hidráulico, tudo isso é conduto forçado. Para a engenharia civil, água, transporte de água, qualquer movimento ascendente de fluido, tu precisa uma pressão, então tu vai ter um conduto forçado, certo? Basicamente, água quente, água fria. Esgoto cloacal, esgoto pluvial, nós já vamos para conduto livre. Então, o tubo de esgoto ele nunca enche, gente. Tenham em mente isso. Se ele encheu, está mal dimensionado. Aquele tubo não pode estar cheio de água. Ele não suporta essa pressão de abrir, certo? Então, nós vamos separar todo o transporte de fluidos em conduto livre e conduto forçado. Primeira parte do semestre é conduto livre, conduto forçado, depois conduto livre. Hidráulica, quando falamos hidráulica, não é transporte de água, é líquido, tá? Qualquer líquido tem a ver com essa disciplina. O próximo passo, quando nós formos para hidrologia, saneamento, sistemas prediais, é água e esgoto. Nós aqui estamos transportando líquido, qualquer um. Qualquer líquido está sendo transportado por essas regras hidráulicas. Não interessa a viscosidade desse líquido. Tá bem? Vamos lá. São definições até lá do ensino médio. Vocês devem ter visto alguma coisa em física. Escoamento unidimensional é aquele em que suas propriedades como pressão, velocidade, massa específica são funções exclusivas de somente uma coordenada espacial e do tempo. Então, um escoamento unidimensional ele vai somente numa direção, certo? Tendo um tubo, um cano, eu estou limitando todas as laterais. Então, ou ele vai, entendo assim, ou ele vai para um lado ou para o outro, num cano horizontal. Então, eu limito todas as laterais, faço uma pressão, uma carga numa ponta, vai sair na outra, certo? A grande vantagem do líquido é que ele é incompressível. Então, eu não consigo diminuir ele. Então, se eu forçar de um lado, ele vai fazer força para todos, e se eu limitar todos os lados, ele vai sair no outro lado. É assim que funciona uma máquina hidráulica. Aqui tem algumas definições. O que é um tubo? Uma peça geralmente utilizada para grandes diâmetros. Tubulação, conjunto de tubos. Cano-conduto seriam menores diâmetros. Encanamento, canalização, conjunto de canos. Não há regra, tá?
Não existe o que é tubo, o que é cano. Na realidade, o encanador chama de cano e o técnico de tubo, tá? Vocês já devem ter feito solos. A gente não chama de terra, né? Tudo é solo. Então, só para fins de definição básica seria tubo de maior diâmetro, cano de menor diâmetro. Mas o ideal é tudo tubo. O que é um escoamento livre? Qualquer que seja a seção transversal, o líquido estiver sempre em contato com a atmosfera. Então, existe algum local no cano, na tubulação, que há ar. Isso é um conduto livre. Há ar, entendido? Imaginem um tubo não cheio. Isso é um conduto livre. Então, ele tem, por definição, vocês têm que pensar, um conduto livre tem contato com a atmosfera. Mesmo sendo fechado o tubo, aquela quantidade de líquido que não completa todas as paredes do tubo, essa quantidadezinha aqui que não completou tem ar aqui, tem atmosfera, tem pressão atmosférica. Então, tem contato com a atmosfera. O conduto livre pode ser um tubo fechado ou não. Um rio é um conduto livre. Um canal, uma valeta é um conduto livre. A regra que rege esse transporte de líquido é conduto livre. O escoamento acontece necessariamente pela ação da gravidade, e qualquer perturbação em trechos localizados pode dar lugar a modificações na seção transversal da corrente em outros trechos. Um conduto livre, eu sempre vou operar do ponto mais alto para o ponto mais baixo topograficamente. Então, sempre que houver a necessidade de uma força mecânica para transportar o líquido, eu vou falar de um conduto forçado. Uma força mecânica vocês vão conhecer como grupo motor bomba. Tá? Os encanadores chamam de bomba, troca-bomba. Mas existem inúmeros de tamanhos para isso. Quando falamos de conduto livre, então sempre pensem em relação à gravidade. Tudo que a gente fala de esgoto pluvial ou cloacal é gravidade, gente. Não há bombeamento, certo? Existem pontos específicos de bombeamento, mas são pequenos locais que a gente joga com pressão, faz um bombeamento e continua com gravidade. Por quê? Porque os esgotos, tanto cloacal como pluvial, nem sempre são somente líquido. Eles carregam muitos sólidos. E todo sólido num sistema de bombeamento tende a entupir e estragar. Então, condutos livres. O rio Uruguai é um conduto livre. O rio Amazonas, daquele tamanho, vocês vão estudar isso em hidrologia semestre que vem. O rio Amazonas tem trechos que tem 30 quilômetros margem a margem. É um conduto livre. A lei física que rege o rio Amazonas é a mesma do ralo da pia da casa de vocês. É a mesma regra. É simples. É só a gente não dificultar. O que é um conduto forçado? Não tem contato com o meio externo atmosférico. Então, todo tubo está completo de líquido. Seja ele que líquido for. Os guris vão saber melhor o que eu estou falando. Qualquer pistão hidráulico. O que é um pistão? É um tubo com uma barra interna. O que eu faço nessa barra? É tipo uma seringa. O que a seringa tem? Se eu encher a seringa de um líquido X lá, uma vacina, eu aperto ela, aquele êmbolo vai empurrando, é um conduto forçado, então a água não tem para onde ir, o líquido não tem para onde ir, ele vai sair pela agulha, que é o único ponto possível de sair. Uma seringa é um conduto forçado. Uma mangueira d'água que vocês ligam no jardim, tu abre a mangueira, o que acontece? A água vai passar por toda ela, seja a força que for, e vai sair lá na ponta. O que é um conduto forçado? Eu estou limitando o local e deixando ela sair só lá na ponta.
Isso é física básica, tá, gente? Então, a base toda da hidráulica, a gente vai ver contas, etc. Mas a base é você saberem diferenciar um do outro, livre de forçado. Tu sabendo diferenciar isso, tu calcula qualquer coisa. O que a gente usar para calcular conduto livre aqui, conduto forçado aqui em hidráulica, nós vamos nos encontrar daqui 2, 3 anos em saneamento e vocês vão usar a mesma fórmula. Então, o cara aprendendo bem aqui não tem dificuldade lá. O problema é patinar aqui, certo? Diferenciem bem livre de forçado. São coisas diferentes. Isso aqui, ó, equação fundamental da dinâmica. Dinâmica é uma... Eu não quero entrar nesses méritos de nomenclatura, etc., porque ninguém deve gostar disso. Mas vocês são engenheiros, deveriam gostar. Dinâmica é um dos ramos da física. Tá? Então, na dinâmica, é transporte. Vai de um lado para o outro. Essas aqui são características específicas da dinâmica, tá? Massa específica, pressão, velocidade na direção S e tensão de cisalhamento. Esse cubo aqui, quadrado, não está meio bem cubo isso aqui. Entendam isso aqui como uma parcela, uma pequena parcela, infinitesimal de líquido, tá? Qual é a grande vantagem do líquido? Se eu pressionar ele, ele não muda de... Ele não comprime, ele fica o mesmo tamanho. Então, se eu pressionar um líquido, cada micropartícula do líquido, eu pressionar ele, uma vai encostar no outro, ele não vai mudar de tamanho, então eu estou exercendo uma força da direita para a esquerda. Se eu limitar as laterais dele, ele só tende a sair para o outro lado. Isso é um cano, um tubo. Certo? Essa é a vantagem. Por que um pistão hidráulico? Porque eu vou exercer uma força X num líquido, viscoso no caso, óleo, e o que vai acontecer? Ele vai empurrar para todos os lados, não tem para onde ele fugir, ele vai empurrar aquele pino na única direção possível. Então eu limito e deixo só um lado para ele ir. Isso é propriedade básica do líquido. Ele é incompressível. É o fluido newtoniano que se chama. Mas é isso que a gente opera, certo? Todas essas equações diferenciais aqui é bem bonitinho e tal, guardem isso na cabeça e nós não vamos usar para calcular, tá? Não se assustem que não é aquelas coisas chatas de física. É hidráulica prática, tá? Eu quero que vocês entendam a prática da hidráulica. Vamos lá. Movimento laminar e movimento turbulento. Só em laboratório, tá? Laminar, vocês podem, às vezes, ouvir o termo lamelar, que é a mesma coisa. Mas laminar é mais comum, tá? Vamos lá. O fator de atrito entre um líquido e a parede da tubulação. Então, o líquido e o tubo, a parede da tubulação de onde ele está passando, reflete o processo irreversível de transformação de parte da energia do escoamento em calor. Esse processo de conversão pode ocorrer através de 3 caminhos. Vamos pensar o seguinte, só para vocês entenderem. Um fluido viscoso, óleo, passando por uma tubulação de metal. Se vocês encostarem, esse tubo está quente. Por que esse tubo está quente? Porque as parcelas líquidas, partículas, estão raspando na parede do tubo. E eu estou perdendo energia mecânica em forma de calor esquentando o tubo. Certo? Então, há uma perda, sim, de energia. Quais são os 3 caminhos? Desenvolvimento de tensões cisalhantes entre as camadas adjacentes de líquido em um movimento definido como laminar. Seria o líquido o movimento perfeito. O líquido vai ser só numa direção. Parênteses. Só existe em laboratório. Não existe movimento laminar. Tá? O máximo que tu chega é perder um pouco. Mas não existe movimento laminar. Um tubo de PVC, que ele é bastante liso, e eu estou transportando água num tubo de PVC. Eu perco energia pelo movimento da água encostando nas paredes.
a perda de energia. Então, o movimento laminar seria a perda mínima de energia só em laboratório. Aí só serve isso para estudar. Segundo caminho, geração de um processo vorticoso com vórtices. Só um pouquinho, gente. Vai lá. O dog que sair. Então, processo de vórtices turbulento, na qual parte da energia do escoamento é utilizada para a criação, desenvolvimento e colapso de vórtices, e, consequentemente, dissipação por atrito viscoso entre partículas adjacentes. Tal escoamento, em que a perda de carga ocorre dessa maneira, é classificado como turbulento. Esse é o escoamento básico. Falei um monte de coisa, mas o que é? Uma partícula de líquido encosta na parede, volta, vem outra volta e causa um turbilhonamento. Bem esse como o turbilhonamento comum, como a gente enxerga a olho nu, como o turbilhonamento, microturbilhonamento que a gente não vê, mas está se perdendo energia, ok? Aqui no meio se falava em perda de carga. Esse é o termo que tem que estar na cabeça de qualquer engenheiro. O que é perda de carga? Perda de força, tá? Vocês vão entender quando eu falar assim, ó, bah, o cara construiu uma casa e tem pouca pressão no chuveiro. Primeira coisa, ninguém fale isso, tá, gente? Pressão no chuveiro não é pressão, é carga. Pressão é uma das parcelas da carga. Então, se alguém falar isso, você já dá um cortaço. Isso não é pressão. A vida profissional vai forçar vocês a falar pressão, mas fiquem se corrigindo com o tempo, tá? Porque não é pressão, é carga. Carga são 3 parcelas físicas que tem. Então, carga é força. Uma delas é pressão, que é a carga de pressão. Mas tem a carga de movimento e a carga de posição. Nós vamos ver a equação de Bernoulli daqui a pouquinho, vocês já devem conhecer. Mas perda de carga é isso. Eu tenho uma caixa d'água e tenho um chuveiro. Tenho pouca carga, pouca força no chuveiro. Por quê? Porque a água que sai lá da caixa d'água faz um caminhamento pelos tubos e chega no chuveiro mal calculado, de forma que eu perca muita carga nesse caminho. Conexões, geralmente o mau dimensionamento dos tubos dá problema. Então, assim, nós, engenheiros que vamos entender de hidráulica, jamais vamos usar pressurizadores, tá, gente? Pressurizador é coisa de encanador. A gente dimensiona de forma que a água chegue por gravidade. Ah, vamos levantar a altura da caixa d'água. Às vezes é útil. Não necessariamente. Nem sempre só levantar a caixa d'água basta. Se eu tiver com um dimensionamento muito errado da tubulação, levantar a caixa d'água não vai adiantar. Então, no dimensionamento de tubulações, o que a gente busca? Vencer a perda de carga. Perda de carga é uma coisa física, certo? Perda de carga só existe em conduto forçado. Não existe perda de carga em conduto livre, porque eu não tenho carga no conduto livre. Não tenho força nele, só tenho gravidade. Ok? E uma terceira é uma combinação do processo laminar e turbulento, seria um movimento misto. Temos aqui, então, um movimento laminar, que seria o seguinte, imaginem, coloquem no YouTube, tem isso de monte, essa experiência de Reynolds. É um tubo transparente e o cara larga um filete de um líquido com cores, vermelho, azul. Se ele correr retinho, o movimento é laminar. Se o movimento for turbulento, ele se mexe. Então, transição, turbulento. Isso aqui é um fluxo normal, tá, gente? Imaginem um caninho da casa de vocês passando água. A água ali dentro é turbulento. Não é turbulento de fazer bolhas, mas ele não é liso, porque não existe fluxo laminar, só em laboratório.
A primeira conexão que eu fizer na tubulação terminou com a laminaridade do fluxo. Eu teria que ter um tubo reto, de fora a fora. É bem interessante isso. O meu objetivo aqui é, se eu conseguir que vocês não tenham nojo da hidráulica e consigam ver que é possível calcular fácil, tá bom para mim. Porque eu podia ficar aqui fazendo 1001 cálculos, coisas absurdas. Ah, já somos em 13. Falta 2. Não, falta 3, porque eu sou um deles. Ninguém vai ligar a câmera. Coisa chata. Deixa eu ver aqui. Oi, Jonas. Eu não tô vendo, gente, o chat porque eu tô olhando só a apresentação aqui. Me desculpem, tá? Seguimos, então. É muito legal tu entender a base disso aqui para quando tu for lá para a prática, tu conseguir usar. Então, a gente poderia fazer uma hidráulica totalmente técnica e contas, uma encheção de saco, mas eu quero deixar mais próximo da prática, tá? Aonde vocês vão usar isso? Então, a grande maioria dos engenheiros acaba, de uma forma ou outra, calculando um sistema predial, água e esgoto. Isso vocês vão usar lá. Sistemas de saneamento já não são todos que vão mexer, uma coisa mais fora, é maior, não é todo mundo que vai para essa área. Certo? Então, vamos bem nessa direção, assim. Aqui está só a experiência de Reynolds, tá? Depois nós vamos ter um número de Reynolds, mas só para vocês saberem o que ele fez. Pesquisem que já deve ter alguém olhando aí os vídeos disso. Tá aqui, ó, como funciona. Ó, como está escrito lamelar. É a mesma coisa, tá? Laminar, lamelar. Ou turbulento. Esse aqui é o escoamento tradicional. Isso aqui é a equação de Reynolds, tá? Eu tenho velocidade, diâmetro, sobre velocidade cinemática. Velocidade cinemática, cada fluido tem o seu. Então, água é um, esgoto é outro, óleo é outro, gasolina é outro, querosene é outro. É uma propriedade do fluido. Então, o número de Reynolds vai ser baseado na velocidade que está passando, o diâmetro do conduto e essa propriedade, a velocidade cinemática, que é do fluido. Só me respondam aí no chat, gente. Vocês veem eu ou só a apresentação? Os dois, tá. Obrigado, Matheus. Porque eu só vejo a apresentação. Eu fico falando aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Eu odeio esse Meet. Semana que vem todo mundo baixe o Zoom, por favor. É muito melhor. Depois que nós usar, vocês vão ver que é muito melhor. Vamos adiante. O número de Reynolds, nós vamos precisar disso para cálculo, tá? Conforme o número de Reynolds que nós calcularmos, se ele for menor que 2.000, vai ser laminar. Entre 2.000 e 4.000, crítico, que é transição. Maior que 4.000, turbulento. Em vermelho está escrito aqui, condições normais sempre é turbulento. Tá, gente? Na prática, sempre é turbulento. Qualquer fluido, qualquer deslocamento fluido é turbulento. Bom, essa equação aqui ninguém precisa decorar de forma alguma, mas vocês têm que ter em mente isso para o futuro. Tá? Isso aqui chama-se equação de Bernoulli. Eu tenho várias partes nela. Então eu tenho aqui, ó, pressão, P1. Como é que eu uso a equação de Bernoulli? Ponto 1, ponto 2. Então eu pego dois trechos. Tenho uma linha de fluxo, um líquido correndo, eu pego ponto 1, ponto 2. Então no ponto 1, pressão sobre peso específico, propriedade do fluido, peso, cota, então vai ter gravidade. Isso aqui é
energia cinética, né? Velocidade sobre 2G. Igualo ao segundo ponto. Pressão, cota, energia cinética. Mais ΔH é perda de carga. Tá? O que eu perdi de força. Quando eu falei alguns minutos sobre a falta de pressão no chuveiro, é falta disso tudo aqui, ó. Isso aqui é carga hidráulica. Então, pressão, energia ou carga de pressão, cota, carga de posição, energia cinética, que é carga de movimento. Então, o que falta naquele chuveiro que sai pouca água é carga hidráulica, esses três. Se tivesse faltando só pressão, seria isso aqui. Tá? É conhecimento popular, a gente a vida inteira falou errado, sim. Mas vamos tentar mudar isso, tá? Ou não mudem, continuem falando pressão, mas saibam o que que é. Tá? Então, pensem o seguinte, eu tenho 1 quilômetro de tubo. Tá? Eu vou pegar o ponto 1, ponto 2. No ponto 1, eu tenho uma pressão, uma cota e uma velocidade. Eu tenho a carga no ponto 1. Lá no fim, eu tenho a mesma coisa. Uma outra pressão, uma outra cota, uma outra velocidade. O que acontece se a cota do ponto 2 for mais alta? Não vai chegar água aqui. Por quê? Porque a carga aqui é menor que aqui. E a diferença de carga, a perda de carga, o ΔH, não deixa a água chegar. Certo? Como eu posso fazer também? Se eu tenho uma pressão muito grande aqui, uma carga muito grande no ponto 1, e esse aqui está mais alto, eu até consigo chegar água aqui. Porque a carga no ponto 1 é maior, talvez por um sistema de bombeamento. Outro exemplo. 1 quilômetro de tubo, diâmetro fino. Ele está na mesma cota. E eu jogo água aqui com uma carga pequena. Talvez não chegue água aqui na ponta, mesmo estando em linha reta. Porque eu vou ter um atrito e uma perda de carga. A perda de carga aqui vai ser maior que a diferença entre os dois. Tendo essa diferença entre os dois, eu não consigo que a água, que o líquido chegue na outra ponta. Então, a perda de carga é a perda de energia que tem no deslocamento. Isso é perda de carga. Todo fluido com problema de fluxo é por perda de carga. Nosso objetivo na engenharia é calcular a perda de carga e vencer ela com algum artefato técnico. Certo? Perda de carga, a gente tem que ter claro o que é, gente. E assim, ó, não é papinho de professor para encher o saco e não sei o quê. É que depois a gente tem que saber as coisas para se inserir no mercado de trabalho. Hoje em dia, mentiroso tem de monte. Olha, primeiro tu é mentiroso, segunda coisa, tu inventa um curso online. E daí começa a mentir aquilo lá e vira a regra. Saibam a base que vocês vão para onde quiser. A gente tem que ter uma base sólida, certo? Então, o valor da soma pressão mais cota é chamado cota piezométrica ou carga piezométrica. Lá vocês devem ter estudado aonde? Acho que em solos vocês vão ver sobre piezômetros. Mas a pressão mais a cota, a altura, né, do terreno, é a cota piezométrica. Quando furamos um poço, nós temos a cota piezométrica. Fura o solo, chega na água lá embaixo. Se a cota piezométrica, o que é isso? A pressão que o globo faz sobre aquele fluido, mais a cota de terreno que eu furei for maior, espirra água. É muito difícil isso acontecer. Mas isso é cota piezométrica. Se acima da linha piezométrica acrescentar os valores de carga cinética, tá? Lá de física 2, eu acho, carga cinética, obtém-se a linha de cargas totais ou linha de energia, que é
Pressão, cota, movimento, igual H. O que é o H? A carga. Tá? Eu não falei isso, tá? Mas, para começar, entendam carga como pressão. O que vocês conhecem de pressão, que ouviram a vida inteira chamar de pressão da água, a partir de hoje chama-se carga. Se nós tivesse desde o início ensinado direitinho, lá no colégio, não teria problema. Aquilo é carga. Pressão é uma das partes. Ó, tem gente pedindo para aceitar aqui. Faltam 2 pessoas na aula só. E ninguém tem câmera. Que gente atrasada. Seguimos. Linha de energia e linha piezométrica. Tanto a linha piezométrica como a linha de carga efetiva decai na direção do movimento. Isso devido à perda de energia do fluido, perda de carga. Chama-se declividade piezométrica a relação entre a diferença de cota piezométrica, lembram cota piezométrica, pressão mais movimento, entre 2 pontos do conduto e o comprimento entre esses pontos. Chama-se linha hidrostática, a linha piezométrica, quando o conduto acha-se cheio, mas sem escoamento. O que eu falei? Linha hidrostática seria aquele 1 quilômetro de tubo que não chegaria água na outra ponta. Certo? Isso aqui é uma linha piezométrica, ó, gente. Eu tenho Z mais pressão aqui, ok? E aqui eu tenho Z mais pressão. Então, esse é maior que esse, analisando o Z, tá? O Z, não esse Z aqui, o eixo Z, tá? Ordenada. Então, esse tamanho aqui, esse aqui, é maior que esse. Então, a água flui da esquerda para a direita. Então, sempre a carga, o H do ponto de início tem que ser maior que o do ponto de fim. O chuveiro com pouca carga, a carga no início, lá no reservatório, na caixa d'água, não é suficiente para chegar na outra ponta. Com carga mínima para ter um chuveiro bom. Na cidade também, se algum de vocês, se alguém quer participar, perderem a vergonha, morar nos pontos altos da cidade, perto da Unijuí, lá tem pouca carga. Por quê? Porque a carga piezométrica da onde a água parte não é suficiente para ir lá naquela ponta. Então a gente tem que fazer medidas de engenharia para melhorar. Como é que funciona a água de Santa Rosa? O sistema são 2, né? Sistema 1. A água sai lá do Rio Santo Cristo e vem aqui para o centro, ali do lado dos Correios, na estação de tratamento. Eu não consigo abrir aqui porque eu estou sem a minha VPN, mas eu vou tirar uma foto amanhã e mostro para vocês, gente. A pressão, a carga de saída lá na ponta é 130 metros. O que é isso? Se eu fizer um furo no tubo lá, eu tenho um jato de 130 metros para cima. Se esse jato dá na barriga de alguém, atravessa. Isso é carga hidráulica. Porque eu tenho que vencer um desnível muito grande e mais 10 quilômetros para ir do rio até o tratamento. Então, eu tenho que inserir uma carga tão grande aqui para vencer todas as perdas de carga no caminho e chegar aqui na outra ponta. Tentando deixar esse desenho totalmente técnico mais prático aqui para vocês. Vamos adiante. Isso aqui é só um reservatório A, um reservatório 1 e 2, né? 1 e 2. O que acontece? A linha contínua seria o caminho dos tubos. Mas a água não faz... fisicamente, a água não faz isso. A água parte dessa cota piezométrica e vai para essa. Então, esse é o desnível piezométrico. É isso que na cabeça da gente tem que estar a água ir de um ponto ao outro. Porém, se eu tiver uma perda de carga nesse trajeto maior que essa diferença aqui, entre um reservatório e outro,
a água não chega aqui. Ou chega muito fraca. Então, nós temos que vencer isso. Geralmente, o que acontece naquele chuveiro que sai pouca água? Geralmente no segundo pavimento, porque a caixa d'água foi mal dimensionada, os tubos não foram dimensionados direito. A água que sai daqui tem muita perda de carga, chega fraquinha aqui. Daí o cidadão vai lá e compra um pressurizador e bota aqui. Alguém já deve ter ouvido falar nisso. Pressurizador é um grupo motor bomba, só que assim, ó, cada vez que tu abrir o chuveiro vai ligar aquilo. Consumir energia, fazer barulho. Não tem lógica, gente. Para casos extremos, ótimo. Tem casos que tem que bombear. Mas numa casa, não. Não dá. Tem um amigo meu que está construindo, não é uma casa, o cara está construindo um palácio. Ele botou pressurizador na casa inteira. Fiquei apavorado. A casa inteira está pressurizada. Faltou luz, não funciona. Entenderam? Claro, para eu jogar a água lá do rio até a estação de tratamento, eu tenho que pressurizar. Eu tenho que bombear. Não tem meios gravitacionais de fazer isso. Mas numa casa tem. Muitos. Só mexendo em diâmetro a gente consegue. Perda de carga, então, gente, é um conceito que tem que estar claro na cabeça de todo mundo. O conceito de fluido perfeito não introduz erro apreciável na hidrostática. Na hidrodinâmica, ali, o líquido em movimento, o erro é considerável e não se pode adotar o conceito. Teorema de Bernoulli, aquele que nós vimos, pressão, cota, carga cinética. Aquilo é Bernoulli. Não pode ser aplicado sem a consideração do termo adicional da perda de carga. O que está falando ali é o seguinte: o teorema de Bernoulli só existe com a perda de carga. No caso do regime laminar, só em laboratório, as perdas são devidas à viscosidade. Junto às paredes do tubo, a velocidade é nula, atingindo o máximo no centro. Então, um tubo, a velocidade lateral é mínima e no centro é máxima. No regime turbulento, as perdas são devidas à viscosidade e à inércia. A distribuição de velocidades na canalização depende da turbulência, que também é influenciada pela rugosidade das paredes da canalização. Quanto menos rugosidade nas paredes, melhor o fluxo. Então, um tubo de PVC é melhor que um tubo de concreto. Eu perco menos por atrito. Porém, eu não consigo fazer um tubo de PVC de 2 metros de diâmetro. Daí eu vou ter que fazer de concreto. Daí eu vou fazer de um tipo de concreto que tenha menos atrito. E assim por diante. Antigamente se usava muito manilha cerâmica, tubo de tijolo, gente. Temos muitos locais ainda com isso. Se vocês analisarem uma manilha cerâmica hoje, que passou 40, 50 anos transportando água, ela parece que é de porcelana por dentro, de tão lisa. É muita água passando, não, já corroeu tanto que ficou lisinho. É mais liso que o PVC. Só que ele já está fraco, sabe? Hoje em dia não se usa mais esse tipo de coisa. Existem materiais melhores. Hoje o material mais usado é PVC. Mas já estamos entrando com PAD. Daqui a 10, 15 anos o PVC acho que cai em desuso. A Argentina já usa muito PAD. Bom, na prática, as canalizações não são constituídas exclusivamente de tubos retilíneos e do mesmo diâmetro. Então, um sistema hidráulico, ele tem variação de diâmetro e peças especiais, registros, válvulas, joelhos, junções, T's, seja lá o que for. O que não é tubo é peça especial, certo? Devem ser consideradas as perdas a seguir. Então, eu tenho dois tipos de perda de carga. Perda por resistência ao longo do tubo. É o atrito das paredes do tubo. E perdas locais ou localizadas, que é das peças, o joelho, o registro, qualquer coisa que não é tubo. Ok?
Entendam agora uma coisa. Assim, vamos partir de dois sistemas. Um sistema hidráulico predial. Tá? Em engenharia, um sistema hidráulico predial de um prédio de 100 pavimentos. Espera aí que eu tenho que aceitar alguém aqui. Eu não sei porque ele não aceita sozinho. Sendo um prédio de 100 pavimentos, um sistema predial é um sistema pequeno para nós. E um sistema de saneamento, um sistema de uma cidade, é um sistema grande. Certo? São diferentes. Estou falando só de água. Só conduto forçado. Então, um sistema predial, a maior quantidade de perdas são perdas locais, perdas localizadas nas peças. Num sistema urbano, a maior carga, as maiores perdas são perdas por resistência, porque é muito comprido. Pena que não dá para conversar, ninguém tá ligado aí nos microfones. Mas alguém tem ideia de qual o tamanho da rede de água em Santa Rosa? Só para ter uma noção de diâmetro, de comprimento, assim, ó. Qual o tamanho da rede que tem em toda a cidade, assim? Todos os canos que tem dentro da rua, podem escrever ali, se ninguém quer falar. Toda a rede, assim, ó. A água vem do rio, vai lá na estação de tratamento do Correio, outra parte vem do Rio Santa Rosa e vai lá naquela estação de tratamento da saída para 3 de Maio e distribui para casa de todo mundo. Alguém arrisca qual o tamanho dessa quantidade de tubo? Tá, ninguém quer arriscar. Em torno de 250 quilômetros. São 250, é mais, mas vamos deixar 250. 250 quilômetros de tubos tem na cidade, que nós moramos numa cidade pequena. Santa Rosa é uma cidade pequena, não é uma cidade grande. Em linha reta é metade do trajeto daqui a Porto Alegre. A maior perda de carga, nesse caso, não são peças especiais. É o comprimento da rede. Numa residência, como é bem menor o comprimento, as perdas locais são muito maiores, mais representativas. Ok? Então, essa aqui é a fórmula universal, que a tensão desse cisalhamento é um coeficiente adimensional, massa específica e velocidade. Isso eu uso para calcular qual é essa tensão desse cisalhamento, qual esse atrito que está acontecendo. É uma forma de perda de carga. É a perda de carga ao longo da tubulação. Essa é a tensão desse cisalhamento. E aqui é a perda de carga total. O que eu vou ter aqui? Um coeficiente adimensional. Coeficiente adimensional. Como se chega a uma fórmula, gente? Eu faço estudos, meço e tento conseguir uma fórmula que sirva para qualquer coisa. Mas essa fórmula não ficou exata. Daí tem que ter um valor aqui. Isso é um adimensional. Quem for para mestrado, doutorado, vocês vão ver isso. É um número a mais para a coisa funcionar. Entenderam? Às vezes tu não tem mais uma variável ali. Tu tem uma proporcionalidade. É assim que você chega numa fórmula. Comprimento da canalização, velocidade, diâmetro e gravidade. Isso é a perda de carga. O que eu tenho aqui, ó, gente, na perda de carga? Comprimento, velocidade e diâmetro. 3 coisas. Então, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. Quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. Eu estou mais rápido, estou tendo mais atrito. Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Diâmetros menores me dão menor perda de carga. Por quê? Porque o perímetro é menor. No diâmetro menor, perímetro menor, menor perda de carga, comparando uma com a outra. Certo? Por que eu escrevi dedução aqui? Boca aberta. Perda de carga unitária. É quanto eu perco por metro, por unidade. Então,
Se isso aqui é a perda de carga total, a perda unitária é só eu dividir pelo comprimento. Então, a cada metro eu perco X. Se eu tiver 100 metros, 100 vezes X, meu comprimento, minha perda de carga total. Isso aqui é só uma forma de determinar o coeficiente F, aquele dimensional F aqui, ó. Esse aqui, tá? Que é uma equação direta. Na prática, a gente não usa muito isso. Vamos usar na disciplina, vamos fazer conta e tal. Vocês nunca mais vão ver isso aqui na vida. Só quem for fazer mestrado em hidráulica. Daí vai usar bastante. Perda de carga por atrito, ó. 64 sobre o número de Reynolds. Para escoamentos hidraulicamente lisos, a gente pode usar isso aqui. Tá? Mesmo que nós tenhamos... Dificilmente a gente vai voltar esse semestre, tá, gente? Eu tô falando por mim, ninguém me falou isso na Unijuí, eu não sei o que a Unijuí tá pensando. Mas, mesmo que nós tivéssemos presencial, prova normal, ninguém precisa decorar nada, tá? Esqueçam isso. Eu não quero criar decorador de fórmula que não vai levar a nada. Escrevam isso num papelzinho, eu quero que vocês saibam aplicar e nem tanto aplicar. Eu quero que vocês saibam entender, tá bem? Se a conta estiver errada, paciência, a gente ajeita, mas tu tem que saber o que tu fez. Isso me importa. A conta tu erra, a planilha tu faz de novo, tu dá um jeito. Agora, se tu não entender o negócio, o que é perda por atrito, daí não dá, daí não adianta ter um preenchedor de planilha. Isso a gente ensina alguém mais barato que um engenheiro fazer. Então, perda por atrito, quanto eu estou perdendo de energia no atrito das laterais das paredes do tubo? Isso. Ó, essa fórmula aqui é a mesma coisa dessa, é a mesma dessa, tá? Nós vamos calcular lá. É como calcular esse F aqui. Tá bem? Fator de atrito, fisicamente ele não é nada, mas nós precisamos para calcular. Então, nós vamos usar bastante essa fórmula aqui. Para fins de cálculo, tá, gente? De disciplina de hidráulica. E morreu. Lá em saneamento, em sistemas prediais, vocês não vão usar isso. Não vai ter. Esse aqui é o chamado diagrama de Moody. O que a gente tem aqui? Número de Reynolds, aquele que a gente calculou lá no início. Valores do número de Reynolds. Aqui a gente tem coeficiente de atrito. E aqui é rugosidade. Coeficiente de atrito está aqui, rugosidade específica está aqui. Conforme a rugosidade, nós entramos com o valor de Reynolds e temos o coeficiente de atrito. Ok? Isso aqui é interessante. Ó, essa linha bordô é o escoamento laminar. O escoamento liso é essa aqui, e isso aqui é tudo escoamento normal. O liso que é chamado aqui seria entre o laminar e o turbulento. Isso aqui é tudo escoamento turbulento. Vamos usar isso também. O coeficiente F, que pode ser calculado como uma aproximação de 1%. Quando tem uma aproximação de 1%, é que ele não é exato, tá, gente? Em relação à fórmula de Colebrook, é usado dessa seguinte forma. Então, essa aqui nós vamos usar bastante. O que a gente precisa? Coeficiente, fator de atrito, coeficiente F, rugosidade específica, diâmetro, número de Reynolds. O resto é normal. O resto é tudo valores, logaritmo, etc. Ó, são 3 variáveis. Tá? Em cada exercício que nós fizermos, se vocês puderem, escrevam o que vocês entenderam daquilo. Porque lá em saneamento, hidrologia e provavelmente em sistemas prediais eu vou cobrar de vocês, porque essa vai ser uma turma que eu dei hidráulica e eu não cobro muito porque
Geralmente não fui eu que ministrei a disciplina, então não vou brigar com os colegas. Mas aqui eu passei hidráulica, lá eu gostaria que vocês lembrassem isso para ver que não é que as coisas fazem sentido. Vai de um lado ter o início, um meio e fim, não é aquela disciplina louca que não serve para nada. Até não existe isso. Geralmente tem um objetivo. Só que cabe a nós que estamos passando para vocês explicar onde chega. Vamos seguir. Eu vou passar a sequência dos exercícios. Deixa eu só ver uma coisa, gente. Não, tem exercício, continua, eu nem lembrava como que era isso aqui. Eu vou resolver todos com vocês, como funciona. Tá. Deixa eu ver uma coisa, eu não queria botar isso aqui. Se eu boto em apresentação aqui, fica direitinho, fica aquela forma melhor de ver? Assim, ó. Como é que vocês estão enxergando aí? Vocês enxergam sem a resolução do exercício? Ou com? Sim. Sem a resolução. Tá. Então eu vou ficar melhor, porque eu já, anos atrás, 15 anos, não, 15 não, uns 11 anos atrás eu fiz assim, eu vou usar desse jeito. Vamos lá. Qual a vazão de água, litros por segundo, circulando através de um tubo de 32 milímetros de diâmetro, considerando a velocidade da água sendo 4 metros por segundo? Certo? Então a pergunta aqui é qual a vazão de água? Tá? Qual a vazão? Em litros por segundo, eu tenho um diâmetro de 32 milímetros e uma velocidade de 4 metros por segundo. Um exercício bobo, tá? O que é essa área? Área molhada. Qual a área que está passando água? Então, πd ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado. Área do tubo. Uma vez, eu não lembro que disciplina era, no 9º semestre, um aluno me perguntou qual a fórmula da área do círculo. Gente, a gente tem que saber isso aí. Eu sei que a coisa está tá tudo muito prático, tem por tudo, mas tem coisa que a gente tem que saber. A área do tubo tem que saber. Círculo, tá? Então, π, diâmetro 0032. Por que 0032? Está em metro. 32 milímetros para metro. Sobre 4. Então, a área do tubo de 32 milímetros é 0,000803 metros quadrados. Essa é a área do tubo. Vazão é velocidade vezes área. Então, a velocidade que eu tenho é 4 metros por segundo vezes essa área aqui. Vai me dar 0,032 metros cúbicos por segundo. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Se eu multiplicar o que eu tenho em metro cúbico por 1.000, eu vou ter em litro por segundo. Então, se eu dividir, né, no caso, não multiplicar, tá certo? 0,0032 metros cúbicos por segundo é 3,2 litros por segundo. Isso aqui é um exercício bobo, tá, gente? Um exercício assim de início de disciplina, para ninguém se assustar. Qual a velocidade da água que escoa por um duto de 25 milímetros se a vazão for 2 litros por segundo? Mesmas fórmulas, só vou fazer inverso. Eu tenho a vazão e preciso a velocidade. Então, tendo a vazão, eu calculo a área do tubo e vou ter a velocidade aqui. Velocidade é vazão sobre área. Então, vazão é 0,02, 2 litros por segundo em metro cúbico. E a área 0,0049. O que é o 00? É isso aqui, ó, a área. É só nós botar aqui 0,025, que é o diâmetro
da outra tubulação do segundo problema. Ok? Uma tubulação de aço rebitado é uma tubulação de aço que uma parede passa sobre a outra e é colocado rebites. Existe tubulação assim, com 0,30 metros de diâmetro, 30 centímetros de diâmetro. 300 metros de comprimento, conduz 130 litros por segundo de água a 15,5 graus Celsius. Então, a vazão é 130 e tem uma temperatura que nós precisamos por causa da velocidade cinemática. A rugosidade do tubo é 0,03 metros. Então, o que eu tenho de rugosidade nas paredes do tubo? E pede para determinar a velocidade média e perda de carga. Começamos a entrar em hidráulica. Saímos da física, estamos entrando na disciplina de hidráulica. Vamos lá. Diâmetro, comprimento, vazão, temperatura. Rugosidade, quer saber a velocidade e a perda de carga. Perda de carga, quando a gente chama de J, é perda de carga unitária. Se fosse perda de carga total, eu multiplico pelo comprimento e vira ΔH. Vamos lá, então. Velocidade. A vazão 0,13 dividido pela área 0,0707. Da onde saiu essa área? πd ao quadrado sobre 4 com o diâmetro 0,30. Não é necessário calcular aqui, né? Faça uma vez só e todo mundo sabe o que é. Então, velocidade, já mostramos o que é. Agora, passamos por uma sequência de cálculo para chegar na perda de carga. Número de Reynolds. Velocidade vezes diâmetro sobre velocidade cinemática da água. Então, velocidade 1,84, diâmetro 0,30. Isso aqui é tabelado, tá, gente? Não está no problema, mas o dia que eu for cobrar de vocês, eu tenho que dar esse valor. Então, a água a 15,5 graus tem essa velocidade cinemática. Então, o número de Reynolds foi 490 mil. 4,9 vezes 10 na 5. Bom, rugosidade relativa. Essa rugosidade aqui é a rugosidade do tubo. Então, 0,03 metro é a rugosidade do tubo. Prestem atenção no que eu vou falar. Rugosidade relativo é a rugosidade do tubo dividido pelo diâmetro, certo? Porque um tubo que tem a rugosidade 0,03 e diâmetro 100 tem uma rugosidade relativa de um tubo que tem rugosidade total 0,013 e diâmetro 1, certo? É diferente. Então, a rugosidade relativa eu divido a rugosidade total pelo diâmetro do tubo. Então, essa rugosidade pelo diâmetro. E vou para o gráfico de Moody. Tenho rugosidade relativa 0,01, número de Reynolds 490 mil. Aquele gráfico que nós vimos, né, gente? Vamos lá, rugosidade relativa 0,01. Tá? 0,01 tá aqui, ó. É 0, né? É 1? É 1. Tá aqui, e 490 mil é 4,9. Então, aqui. Isso aqui é logaritmo, né? Então, ele parte de 10 na 5, 2, 3, 4. Deve ser por aqui assim. Olha aí. Então, 4,9 vezes 10 na 5, 0,01, rugosidade relativa. Me deu um coeficiente de atrito, friction é atrito, de 0,04. Esse é o F. Desse gráfico eu tirei o F. Então, vamos lá. F, 0,038, é um pouquinho menos, ó. Mas tudo bem. Parêntese. Vocês viram que eu disse 0,04. Lá no exercício eu botei 0,038. O que eu estou querendo dizer? A olho, gente, é praticamente impossível duas pessoas botar o mesmo valor, tá? Então tomem cuidado quando olhar para o lado, assim, estiver fazendo, se nós tiver a prova presencial, não bota o mesmo valor. Porque é muito difícil dois acertar o valor.
Geralmente uma turma de 20, assim, misteriosamente uma galera bota o mesmo valor, 0,027. Isso aí tu olhou no gráfico. É muito difícil ser preciso. Mas tudo bem, tirei o F daqui. Terminou a brincadeira, 0,038. E a fórmula da perda de carga, ΔH. F0038, L300, velocidade, calculei lá 1,84, diâmetro 0,3, 2 vezes a gravidade 9,8. Então, em 300 metros, eu tenho uma perda de carga de 6,55 metros. O que é isso, gente? Nos 300 metros de tubo, eu tenho que ter uma carga no início dele maior de 6,55 metros, senão a água não chega na outra ponta. É estranho carga 100 metros, mas existe a unidade MCA, metro de coluna d'água. É uma unidade de força. MCA, certo? Metro de coluna de água, uma coluna de água. Então eu tenho que ter uma força, uma coluna de água, uma carga lá no início de no mínimo 6,55. Se eu tiver uma carga de 6,55 no início da tubulação, ela vai chegar aqui no fim dos 300 metros, nessa situação específica, pingando. Então, a carga que eu quero ter aqui, no fim, tem que ser a perda de carga mais a carga que eu quero ter. Então, eu vou estipular um valor. Sei lá, um chuveiro é 1 Pascal. Eu preciso ter um valor para isso, 1 MCA, um chuveiro. Então, se isso aqui fosse uma residência e na ponta eu tivesse um chuveiro, a força que eu teria que fazer, a carga que eu teria que imprimir no início seria 7,55 para chegar lá no fim com 1. Entendido? Bom, isso aqui é perda de carga total. A perda de carga unitária é 6,55 dividido por 300, que é o comprimento. Então, em cada metro, eu nem calculei isso, mas em cada metro eu estaria perdendo... Vamos dividir aqui. Quanto dá aqui? 6,55 dividido por 300. 0,021. Eu estaria perdendo em cada metro 2,1 centímetros de carga. Metros de coluna d'água. Isso é um exercício básico de carga, tá, gente? De hidráulica de conduto forçado. A base é isso aqui. Vamos lá. Uma canalização nova em aço, com 150 metros de comprimento. Só um pouquinho, gente. Eu não estou com o chat aberto aqui. Não sei como é que nós vamos combinar isso. Eu não gosto desse Meet. Bom, se alguém me interrompam, alguém grita aí que eu venho aqui ver no chat, porque eu não estou vendo a minha apresentação. Eu estou só na apresentação lá do lado. Uma canalização nova de aço, 150 metros de comprimento, transporta gasolina a 10 graus Celsius. Então, o fluido que está transportando nos interessa pela velocidade cinemática que já foi dada aqui. De um tanque para outro, com uma velocidade de 1,4 metros por segundo. A rugosidade dos tubos pode ser admitida como 0,00061. É um tubo extremamente liso. Tem uma rugosidade mínima, mas tem. Não existe tubo com rugosidade zero. Rugosidade perfeita. Existe um mínimo que a gente chega. É que nem impermeável. Não existe um material impermeável. Existe um mínimo de permeabilidade. Mas uma lona é permeável, mesmo que mínima. Vocês vão ver isso lá em Saneamento Básico 2. Determinar o diâmetro e a vazão da linha. Conhecida a diferença de níveis entre os dois depósitos, dois reservatórios, de 1,86 metros. Então, ele quer o diâmetro e a vazão. Certo? Problemas hidráulicos, gente, é tudo assim. Dá um problema e quer saber dá algumas variáveis e falta uma, tá?
Tudo isso a gente passa para vocês começar a formar um raciocínio hidráulico para resolver rápido lá na frente quando estiver trabalhando. Tem que pensar e saber o que está acontecendo. O mercado hoje é muito disputado. Então a gente tem que pensar rápido. Variáveis dadas e variáveis questionadas. Diâmetro e vazão são as questionadas. Vamos lá. Como é que você faz esse tipo de problema? Sempre, durante essa disciplina, usem os problemas como uma receita. Problema dessa forma, que é diâmetro e velocidade e vazão, se resolve dessa forma. Problemas de outra forma, se resolve de outra forma. São receitas, certo? Então, como eu faço? Eu admito, eu atribuo um F, um fator de atrito. Comecei de 0,025. Da onde saiu 0,025? Chute. Foi um chute, certo? No problema anterior era 0,038. Esse é um chute. Fórmula do diâmetro. Vamos lá. Fator de atrito, 0,025. L é 150. Vazão, 1,44. Velocidade, quer dizer, desculpa. Perda de carga, 1,86. Por que perda de carga? A diferença entre os reservatórios é 1,86. É isso que eu tenho que vencer. É isso que eu perco. Então, nesse tipo de problema, que tem duas alturas, isso é a perda de carga. 2 vezes a gravidade. Então, o diâmetro deu 0,214. Eu estou olhando aqui porque está aberto o meu WhatsApp. Eu quero ver se não é um de vocês falando. Reynolds. Velocidade 1,44. Diâmetro, recém calculamos 0,21. Velocidade cinemática 0,710. Então, meu Reynolds deu 435 mil. Rugosidade relativa, 0,0061 dividido pelo diâmetro. Dá 0,000285. O que eu faço? Eu vou para o diagrama de Moody. Então, quais foram os passos? Atribuí um fator de atrito, calculei o diâmetro baseado nesse fator de atrito. Com esse diâmetro, eu calculei um número de Reynolds e calculei com o mesmo diâmetro uma rugosidade relativa. E daí fui para o diagrama de Moody ver se realmente esse 0,025 funciona. Isso chama processo iterativo. O que eu tenho aqui? Já esqueci os valores, gente. 0,00285 e 435 mil. 0,001 é aqui, o 0,002 é aqui. E o 435 mil é aqui, ó. O 1, 2, 3, 4, 5. Isso que é logaritmo, não tem zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Então, 10 na 5, 1 vezes 10 na 5, 2 vezes 10 na 5, 3 vezes 10 na 5, 4 vezes 10 na 5. Nós estamos com 4,35 vezes 10 na 5. Então, tá aqui. O valor que eu cheguei para o F é menos 0,01, 0,02. Aqui deve ser 0,015, não, 0,17. Volto para a equação e refaço as contas com esse novo F. Então, o meu F foi 0,017 e eu tinha botado 0,025. Se eu jogasse aqui e desse 0,025, terminei e está resolvido. Não deu. Eu atribuí um valor, joguei na fórmula e deu 0,017. Faço a mesma coisa. Agora eu boto 0,017 e cheguei num diâmetro de 0,145. Vejam. Meu diâmetro inicial era 0,214, com F de 0,025. Então, o processo iterativo por quê? Eu faço as contas e vou para o gráfico. Daí confiro se o F fechou.
Não fechou? Parto do F do gráfico. Até eu chegar, eu vou fazer 5, 6, 10 vezes até o meu gráfico dar o F calculado. Geralmente é 3 vezes. No máximo 4. Bom, calculei a mesma fórmula. Calculei o diâmetro. Calculei o Reynolds com esse diâmetro novo. E calculei rugosidade relativa com esse diâmetro novo. Vamos para o gráfico. O que temos? 290 mil Reynolds e a rugosidade relativa 00042. Então, 00042 deve ser por aqui, é mais alto. E o outro 290 mil, 1, 2, 3, é aqui. Por aqui assim. Certo? Então, minha rugosidade relativa não deu 0,17, gente. Se vocês observarem, deu mais para cima. Ó. Esse era o 0,17. Esse aqui já deu para cima. Então, deve ser 0,18. 18. Faz a conta de novo. Faz tudo de novo com 0,18. F, comprimento, velocidade, perda de carga, 2 vezes gravidade. Então, diâmetro 150. Por que eu parei aqui e não fiz essa conta aqui, nem essa? Porque eu já estava em 0,18. Se eu fizer tudo de novo, vai bater no 18. Na terceira iteração tá bom. Então, diâmetro deu 0,150, que é 150 milímetros, é um cano de 150. Quem tem alguma familiaridade com obra sabe o tamanho desse tubo. Um tubo pluvial mínimo. E a vazão que o problema perguntava é velocidade vezes a área. Qual é essa área? A área molhada, a área de água. Então, πd ao quadrado sobre 4, usando como D 0,153, ou 150, que é o diâmetro comercial. Então, a resposta do problema era diâmetro 150 milímetros, vazão 25,5 litros por segundo. Seguimos. Calcular a perda de carga devido ao escoamento de 22,5 litros de óleo pesado. Bom, esse óleo tem uma densidade de 934 kg por metro cúbico. Certo? Em 1 metro cúbico ele pesa quase 1.000 quilos. Isso aí. Com o coeficiente de viscosidade cinemática 0,1756, o Vzinho do Reynolds, através de uma canalização nova de aço de 150 milímetros de diâmetro e 6.100 metros de extensão. Então, a pergunta aqui é perda de carga, ΔH. Temos vazão, viscosidade cinemática, diâmetro, comprimento e aqui uma densidade, quer saber a perda de carga. Vamos lá. Velocidade, vazão sobre área. Vazão foi dada, metro cúbico por segundo, aqui está em litro, e a área πd ao quadrado sobre 4, usando 150 milímetros de diâmetro. Então, a velocidade dessa tubulação é 1,27 metros por segundo. Número de Reynolds. Caiu aqui. Velocidade, 1,27, recém calculamos. Diâmetro, 0,150, foi dado aqui. Sempre metro, tá, gente? Sempre unidade métrica. E viscosidade cinemática, tá aqui. Certo? Então, o número de Reynolds deu 1.085. Interessante. Menos de 2.000 é escoamento laminar, ok? Não é o escoamento normal. Então, sendo laminar, a fórmula da perda de carga é essa aqui. Escoamento laminar usa isso. É o único momento que você usa isso. Não vai. Então, temos ali 128 vezes viscosidade cinemática
vezes comprimento, vezes vazão, sobre πd² vezes gravidade. Então, o que temos? 128, viscosidade cinemática foi dada, comprimento 6.100, vazão 0,0225. Todos dados do problema. Π 3,14, diâmetro 0,150 e gravidade 9,8. Então, a perda de carga foi 198 metros. Essa é a resposta. Tomem cuidado que quando o Reynolds for menor que 2.000, tem que se usar essa fórmula da perda de carga. Ok? E aqui só está fazendo uma multiplicação no caso de, por ser um fluido denso, né, um óleo, eu multiplico esses metros de coluna d'água pela densidade para dar uma perda de carga em quilograma-força por metro quadrado. Deixa eu só fechar aqui, gente. Vamos lá. Tá, aqui eu sigo dessa apresentação diferente. Bom, temos aqui a fórmula de Hazen-Williams. É o último assunto de hoje, tá? Isso aqui, gente, essas três fórmulas são as fórmulas básicas que nós vamos usar para o resto da vida. Hazen-Williams, gravem esse nome. Certo? Então, as três fórmulas são a mesma coisa. A única diferença de uma para outra é a evidência. A fórmula primeira, nós estamos usando vazão. Então, vazão em função do coeficiente de Hazen-Williams, que é um coeficiente tabelado conforme o material, diâmetro, perda de carga. Velocidade em função do coeficiente, diâmetro, perda de carga. Perda de carga em função da vazão, coeficiente, diâmetro. Entenderam? Conforme o que vocês querem, vocês usam uma ou a outra. Todas servem para a mesma coisa. Tu poderia calcular a perda de carga por essa aqui, ó, e deixar isso em evidência. O que aconteceu aqui só está mais prático, tá? Então, a fórmula mais usada é essa aqui. Essa vocês vão ver muito na vida, certo? É a fórmula da perda de carga por Hazen-Williams. Gravem isso. Vamos lá. Coeficiente de Hazen-Williams, o C, conforme o material. Então, conforme o material da tubulação, vocês vão ter um valor de C. E a fórmula de Fer-Ippel-Stahl, ela é não tão usual como Hazen-Williams, mas pode ser usada também. Perda de carga unitária, né, em metro por metro, é função da vazão e do diâmetro. No caso de Hazen-Williams, também é vazão e diâmetro, mas tem um coeficiente aqui. Certo? Calculam a mesma coisa. Se vocês observarem, Hazen-Williams é diâmetros maiores de 50. E a Fer-Ippel-Stahl aqui, ó, é diâmetros menores de 50, para tubos menores. Mas, na grande maioria e prática, sempre Hazen-Williams. Tá? Na prática, vocês vão usar só Hazen-Williams. Aqui ainda na disciplina temos essa outra equação. E Flamant é para PVC menor que 100 milímetros. Forçado, tá, gente? Ah, 100 milímetros é um tubo de esgoto. Não, 100 milímetros é um tubo de água urbano. Que é uma equação também em função da vazão e do diâmetro. Perda de carga. Então, eu tenho três perdas de carga. Essa, a mais usual. Essa. E essa. Nós poderíamos fazer um negócio assim. Eu vou estragar minha apresentação. Vou botar aqui, ó. Ah, não adiantou. Tá aqui as três, ó. Certo? Essa é a mais usada, tá?
todo mundo sabe, né? Quando o expoente é negativo, é porque isso aqui está embaixo. Então, é 10,648 vezes Q na 1,85 vezes sobre C na 1,85 vezes D na 4,87. Esses dois aqui estão embaixo. Certo? Vamos lá. Os últimos exercícios terminou a aula. Tá? Mas é um exercício mais complexo. Imagine uma tubulação de 4 polegadas de diâmetro. Uma polegada, 2,57 centímetros. Material aço soldado novo, rugosidade 0,10 milímetro. Então, tem o material e a rugosidade total, pela qual passa a vazão de 11 litros por segundo de água. Tá? Temos vazão, diâmetro, material e rugosidade. 2 pontos A e B dessa tubulação estão distantes 500 metros um do outro. São tais que a cota piezométrica em B é igual à cota geométrica em A. Okay? Cota geométrica é a cota, o Z. Cota piezométrica é o Z mais a carga, o ΔH. São coisas diferentes. Determine a carga de pressão disponível no ponto A, em metro de coluna d'água. O sentido do escoamento é de A para B. Considere a viscosidade cinemática da água, 10 na menos 6 metros cúbicos por segundo. Tá? Um exercício bem completo de Bernoulli. Rugosidade, diâmetro, vazão, comprimento. Isso aqui é a equação de Bernoulli, ok, gente? Cota mais pressão sobre peso específico igual a cota mais pressão sobre peso específico mais perda de carga. O que está faltando? V ao quadrado sobre 2G. Por que não tem V ao quadrado sobre 2G? Porque a velocidade é a mesma. Então, se corta. A equação está mais rápida, tá mais enxuta. Bom, carga cinética. Tá? Carga cinética de B, em B, é C vezes pressão em B, que é igual. O que é o C? Carga cinética. Como é que eu vou explicar para vocês? Vamos devagar. Aqui no problema, disse que a cota piezométrica em B é igual à cota geométrica em A. O que é cota piezométrica? Z mais pressão. Carga de posição mais carga de pressão. Então, a cota geométrica, que é a cota de posição em A, é igual à cota piezométrica em B. Então, Z mais pressão sobre peso específico em B é igual a ZA, que é o que diz aqui. Então, cota geométrica de A é igual a cota piezométrica de B. Isso aqui em vermelho é o que está escrito aqui, ó. São tais que a cota piezométrica em B é igual à cota geométrica em A. Certo? Isso que está escrito. Então, essa equação depois do então é isso aqui. Então, ZA mais PA, Bernoulli, básico, é igual a ZB mais PB sobre gama. Isso aqui nós não falamos que é igual a ZA? Não é para todo exercício, é para esse. Nesse exercício, a cota piezométrica em B é igual a cota geométrica em A. Só nesse. É propriedade do exercício. Então, substituo isso aqui por ZA. Então, vai ficar ZA mais PA sobre gama igual a ZA mais ΔH. Corto os ZAs, PA sobre gama é igual a ΔH. Ok? É só uma dedução de fórmula até aqui. Certo? O que o problema está pedindo? Carga de pressão no ponto A. Isso aí, carga de pressão no ponto A. Vamos adiante. Pulei demais. Perda de carga, fator de atrito, comprimento, velocidade, diâmetro, 2 vezes gravidade. Então, vazão é igual velocidade vezes área. Tá? Então, a minha vazão é 11 vezes 10 na menos 3.
Está aqui a vazão. Então, passei para metro cúbico por segundo. E a área é o diâmetro, 4 polegadas, πd ao quadrado sobre 4. Certo? Então, a minha velocidade virou 1,4 metro por segundo. Reynolds, velocidade 1,4, diâmetro 0,10, viscosidade cinemática está dado no problema aqui. Opa, aqui. Então, Reynolds 140 mil. E uso essa mini fórmula aqui para calcular o fator de atrito. Lembram que eu falei dessa fórmula? Ela é grande, mas tem poucas variáveis. Então, rugosidade 0,10, diâmetro 100. Cuidado que o diâmetro aqui é em milímetro. É o único lugar que não é em metro. Faça um asterisco em algum lugar aí para lembrar. É em milímetro. E o Reynolds, 140 mil. Então, o F foi 0,217. Esse F aqui, gente, nós podemos calcular aqui ou por diagrama de Moody. Esse F é o diagrama de Moody, é a fórmula de Moody. Ok? Eu sempre prefiro por fórmula, mas vocês têm que aprender a calcular os dois. Bom, PA igual a ΔH, tá aqui, né? Aqui, ó. Lembrem, isso é específico desse problema. E ΔH é igual a F vezes L v ao quadrado D sobre 2G. Se ΔH é PA sobre gama, PA sobre gama é igual a isso aqui. É o que eu fiz aqui. Certo? Só tirar isso aqui fora. Então, o F nós calculamos 0,217. O L, ou V, 1,4. Está virado aqui, tá? 500 é o L. Diâmetro 0,10. 2 vezes a gravidade. Então, a resposta é 10,85 metro de coluna d'água. Esse é um problema bem complexo, ok? Estudem isso aqui. O mais interessante é vocês saberem, para mim, assim, ó, se o aluno conseguir escrever em forma de fórmula que a cota piezométrica de B é igual à cota geométrica de A, tá bacana. É isso que eu preciso. O resto qualquer máquina faz. Mas eu preciso que vocês consigam traduzir isso. É isso que me importa mais. Vamos para o próximo. Faltam 2, eu acho. 2 ou 3. O ensaio de campo é uma adutora de 6 polegadas de diâmetro. Adutora. Vocês vão aprender isso em em saneamento básico. Adutora é água de um ponto a outro, sem ramificações. A vazão era 26,5 litros por segundo. Para determinar as condições de rugosidade da parede, foi feito medindo-se a pressão em 2 pontos, A e B. Então, a distância entre eles, 1.017 metros, com uma diferença de cota igual a 30 metros. Então, o ponto A está 30 metros mais baixo que o B. A pressão em A foi pressão, aqui não é carga, tá? Pressão, só o P. Pressão em A foi 68,6 newton por centímetro quadrado. E em B, 20,6. Determine a rugosidade média absoluta da adutora. Viscosidade da água, 10 na menos 6. Então, ele quer saber a rugosidade. Se nós pegarmos todos os problemas que já fizemos, é só substituir as variáveis diferentes para chegar na rugosidade. Certo? Às vezes fica um pouquinho difícil de calcular, mas as fórmulas são as mesmas, tá, gente? Essa disciplina pode ser dada, são esses problemas, blá, 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 blá. Não. Eu só quero que vocês saibam traduzir o que está escrito aqui, que daí vai ser útil para mim daqui 2 anos. Que eu vou conseguir fazer vocês entenderem mais fácil a prática daqui 2 anos, certo? Não entendam isso como um problema de física. A equação resolve de tal jeito. Tentem entender o que é. Eu sei que é chato,
Mas tentem, depois vocês vão... Quem consegue entender não acha chato depois. Vamos lá. Vazão, então. Velocidade vezes área. Então, eu quero saber a velocidade, eu tenho a vazão aqui, que é 26,5. O tubo é de 6 polegadas, 6 polegadas nós consideramos 150, então a velocidade é 1,5. Calculamos Reynolds, 1,5 vezes diâmetro, sobre a rugosidade relativa, 2,25 vezes 10 na 5. Bom, o que eu tenho aqui? Essa é uma fórmula nova, ó, que é a fórmula da pressão. Então, a pressão em A é 68,6 newton por centímetro, que é 68,6 vezes 10 na quarta newton por metro quadrado. Estou passando centímetro quadrado para metro quadrado, é 10 na 4, certo? Novidade é essa fórmula da pressão, que é lá de física básica. Rho, gravidade, carga em A. Ok? Então, Rho da água é 1000, peso específico, né? Massa específica. Gravidade 9,8. Carga em A. Então, 68,6 é igual a 9,8 vezes 1000 vezes H. Então, a carga em A é 70 metros de coluna d'água. Faz a mesma coisa para B. A carga em B é 21 metros de coluna d'água. Então, o grande segredo desse exercício é isso aqui. Se dá conta que tem que fazer isso. É meio chato, mas é assim. E aqui é montar o resto do programa. Carga cinética. Em A, carga cinética vezes pressão de A. Então, nós já fizemos isso, né? Pressão sobre peso específico mais cota. Então, pressão em A, acabamos de calcular. 70 metros de coluna d'água. Então, a pressão em A é 70, a cota em A é 0. Lembra que o problema falava aqui, ó? Diferença de cotas topográficas é 30 metros, sendo A mais baixa. Então, nós consideramos A 0 e B 30. Podia botar A 100 e B 130, ia dar na mesma. Por isso que o ZA é 0. Daí nós vamos fazer a mesma coisa para B. Pressão em B é 21, mas a cota é 30. Então, carga cinética em A, 70, em B, 51. E aqui monta-se o problema. Ó. ZA, 0, né? Velocidade, vão se cortar porque é a mesma velocidade. Pressão em A, 70. ZB, 30. Pressão em B, 21. Então, corta esse. Corta esse. Esse é 0. Esse é 70. Esse é 30. Esse é 21,51. Mais perda de carga. Então, como é que eu calculo a perda de carga? Da onde saiu esse 19 aqui, gente? Perda de carga é 70 menos 51. Passa o 51 para cá, virou 19. A fórmula da perda de carga é fator de atrito, comprimento, velocidade, diâmetro, 2 vezes a gravidade. Então, perda de carga vai ser... O que eu estou calculando aqui? O que falta aqui? Eu tenho todos esses valores, menos o fator de atrito. Então, 19 é igual, comprimento do trecho é 1017, velocidade 1,5, diâmetro 0,15. E agora eu tenho a perda de carga, que era 19. Então, com isso, eu calculo o fator de atrito. E qual era a pergunta? O que queria? Rugosidade, que é isso aqui. Bom, fator de atrito é 0,0244. Diâmetro 0,15, 150, que vai em milímetro. Reynolds calculamos antes, 225 mil. Queremos isso aqui.
que é 0,3. Um parêntese. Sem Excel ou HP, tu não calcula isso aqui, certo? Podem tentar. É uma trabalheira. Então, com Excel, tu consegue fazer um atingir de meta, com HP tu joga a equação, beleza. Essa é a equação mais chata de calcular em hidráulica. É a rugosidade relativa. Porque a gente não tem como fazer à mão isso aqui. É muito trabalhoso. E eu não quero que vocês virem matemáticos. Então, na hora de calcular, numa prova, termina aqui a equação. Se tiver tudo montado direitinho, terminou aqui. Eu não preciso desse 0,3. Ok? E esse é o último. Determinar a perda de carga unitária com um conduto semicircular, então meia calha, com fundo plano, de concreto armado liso, 1,5 metro de diâmetro, transportando como conduto forçado água com velocidade 3 metros por segundo. Considere a viscosidade da água 10 na menos 6 e a seção não circular, diâmetro, aqui a gente chama DH diâmetro hidráulico, T4 raio hidráulico. Tá? E rugosidade, eu pego a rugosidade e divido pelo diâmetro hidráulico, não pelo diâmetro normal. Tá? É só uma particularidade que o tubo não é circular. Tá bem? Ele não é. Então eu tenho que fazer um mesh ali, que é uma relação. Vamos lá. A área, então, a área πd ao quadrado com esse diâmetro, 0,884. Perímetro molhado, gente. Perímetro molhado é o perímetro que molhou, certo? Essa é a forma do perímetro molhado. Diâmetro mais πd sobre 2. Ok? Perímetro molhado. Então, 1,5 mais π, 1,5 sobre 2. Perímetro molhado, 3,856 metros. Então, área 0,884, perímetro 3,856. Isso é uma coisa nova que vocês vão precisar para o resto da vida. Raio hidráulico é área molhada sobre perímetro molhado. Tá? O raio hidráulico é a área sobre o perímetro. Então dá 0,229. Ele não tem um significado físico. Tem um significado de cálculo para nós. Mas nós vamos precisar raio hidráulico para todos os cálculos daqui para frente. Meu diâmetro hidráulico é a particularidade desse problema. Foi dado um conduto não circular. Então ele tem um diâmetro hidráulico, que é 4 RH. Isso não existe, é só para esse problema. Podia ser 10, podia ser 11, podia ser 0,1 RH. Esse é assim, tá? É esse, não levem isso para todos. Então, o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. Então ele é 0,917. A partir daqui começamos a calcular o que realmente precisa. Concreto liso, então, rugosidade 0,25. Reynolds, eu uso velocidade, que foi 3, temos lá, e o diâmetro hidráulico. A partir do que eu calculei, o diâmetro hidráulico é o que vai para sempre. Então, Reynolds, 2,75 vezes 10 na 6. É um Reynolds bem grande. Rugosidade relativa, 0,25 dividido por diâmetro hidráulico, 917. Essa é a rugosidade relativa. E vamos calcular o fator de atrito. Temos a rugosidade relativa, está aqui. Diâmetro 917, que é o diâmetro hidráulico. E o Reynolds calculado aqui. Joga tudo isso aqui na HP, ninguém mais compra HP, então joga no Excel. Ou na calculadora de vocês, quem conseguir programar. E sai a equação. O F deu 0,00985. Esse aqui dá para calcular em prova, tá, gente? Esse não tem variável aqui. Tem que calcular. Perda de carga. O F nós calculamos. 0,00985. Velocidade sobre 2. Velocidade ao quadrado, 3 ao quadrado. Diâmetro hidráulico, 0,917. 2 vezes gravidade.
Então, a perda de carga, eu nem lembro o que o problema pedia. Perda de carga, isso aí. Perda de carga unitária, 0,0049 metro por metro. A perda de carga total, qual é o comprimento da tubulação aqui? Fundo plano de concreto armado, não tem o comprimento, não tenho como calcular a perda de carga total. Só em metro por metro. Não usa L. Perda de carga unitária. Opa, vamos voltar. Observem que foram 8 exercícios. E eles foram ficando mais complexos. De um bem simples, que era um cálculo de vazão, bobo, simples, muito fácil, até um bem mais complexo. Não se estressem em entender os exercícios, gente. Eu quero que vocês entendam a prática. Quando é presencial é bem mais fácil, porque eu estou vendo vocês e eu sei quem está entendendo ou não. Mas vamos tentar fazer da melhor forma possível isso. Algumas observações. Parece que semana que vem não tem aula, né? Só dia 20. Não entendi esse feriado do dia 13 de outubro. Achei que era só dia 12. Baixem o Zoom, gente, por favor. Que daí eu consigo... Nós conseguimos gravar melhor. Eu gravei essa aula. Eu abri o Zoom em paralelo com o Meet. Eu não sei se funcionou. Agora eu vou parar. Ele vai salvar e eu vou botar no YouTube e passar para vocês. Não sei como vai ser. Vamos tentar que isso tenha sido salvo direitinho, ok? Seguimos conversando lá naquele grupo e baixem o Zoom agora antes de ir dormir. É só baixar e fazer um cadastro. Bem fácil, gente. É muito melhor, vocês não vão se arrepender. Nessa pandemia deve ser... Eu dei muita aula no primeiro semestre, mas deve ser a 10ª disciplina. E funcionou muito bem naquilo. Porque fica gravado, eu deixo no YouTube, vocês assistem quantas vezes quiserem. Eu passo o link para todo mundo. Certo? Voltamos dia 20. E qualquer dúvida me chamem lá. Aquele grupo é para debater, para conversar, para fazer o que quiser. Eu vou tentar postar agora no YouTube e mando para vocês, tá? Vamos torcer para que dê certo. E na próxima aula, alguém liga a câmera, só para eu ficar vendo a cara de alguém. Senão fica muito chato aqui, o cara parece uma arara. Pelo menos para eu saber com quem eu tô lidando. Pode botar foto de um cachorro, assim. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se alguém tá olhando, ó. O cara não quis sair, ele vai virar PhD. É a primeira vez que ele faz hidráulica, mas saneamento ele já fez umas 4 vezes. E não passa. Tá sempre aí dormindo. Tá bem, gente? Até na outra semana. Me chamem, perguntem lá, pode até botar piada no grupo. Abraço. Deixa eu ver o que eu faço. Eu faço aqui.